Como é que estão as candidaturas, Jordana, apoiadas por Lula e Bolsonaro? Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Então, vamos colocar o mapa aqui, mas lembrando que o nosso agregador de pesquisa, ele visa ver qual que é o peso da polarização nacional nas capitais, né? Então, aqui a gente tem em vermelho os candidatos do Lula estão à frente, em azul onde os candidatos do Bolsonaro estão à frente, e em verde onde os candidatos independentes estão à frente, né? Então, a gente tem acompanhado aí ao longo dessas semanas a evolução de como estão as pesquisas nas capitais do país. E aí a gente estava aqui semana passada, né? O que mudou de uma semana para outra? Isso que eu vou falar hoje, tá bom? A gente teve mudança na cor em 5 capitais. Então, em 5 capitais mudou a cor e a notícia ruim é que em 4 mudou por conta que os candidatos do Bolsonaro avançaram nas pesquisas. Então, quais são elas? Primeiro, Belo Horizonte, né, que estava em verdinho antes, porque era o candidato independente que estava na frente, e agora está em azulzinho claro. Por quê? Porque o Bruno Engler, que é o candidato do Bolsonaro, avançou em algumas pesquisas, em alguns institutos, então agora está nessa corzinha azul claro aí por conta do crescimento do Bruno Engler, que é o candidato do PL, que está quase com empate com o Tramonte, que é o candidato independente. A segunda capital que mudou de cor, Campo Grande, né, que o Beto Pereira, que também é o candidato do Bolsonaro, está empatado agora com a Rose, que é a candidata do União Brasil. Em Campo Grande, o PT tem a candidata Camila Jara, que está ainda abaixo das pesquisas, né? Terceira capital que mudou a cor, Rio Branco, que antes estava vermelho, porque o candidato do Lula estava na frente, né? E agora o Tião, que é o candidato do Bolsonaro, também empatou com o candidato do Lula, então antes em vermelho, agora está roxinho. A quarta capital, Natal, estava verde também, porque era o candidato independente, agora está em azul, porque o Paulinho Freire, que também é o candidato do Bolsonaro, avançou. Em Natal também é importante dizer que a gente tem a Natália, do PT, né, que é uma candidata também que na Atlas, por exemplo, deu em primeiro lugar, mas como o nosso agregador olha o conjunto das pesquisas, né, isso, então o candidato do Bolsonaro junto com o candidato independente em Natal estão empatados, mas vale dizer que a Natália também avançou em todas as pesquisas. Eu ia te perguntar justamente isso, porque a gente mostrou ontem com um destaque a pesquisa Atlas de Natal, e foi uma pesquisa que, numericamente, a Natália Bonavides, do PT, uma jovem deputada, uma jovem liderança, estava na frente, mas, assim, triplo empate. Triplo empate, mas foi a única, por enquanto, que deu a Natália. Foi a única, por enquanto. No conjunto das pesquisas, porque o nosso agregador, ele agrega, né, todos os institutos para justamente a gente reduzir esses desvios que algumas pesquisas têm, né? Então, no conjunto dos agregadores, agora o candidato do Bolsonaro está empatado com um candidato independente, né? Mas a Natália, em todas as pesquisas, deu uma subida e na Atlas já coloca ela em primeiro lugar. Perfeito. E a última capital, que aí aconteceu um movimento muito interessante, que é Fortaleza, que lembra que a gente tinha o capitão Wagner, né? E o Sarto, que estavam ali disputando. E aí, de repente, em Fortaleza, o candidato, tanto do Bolsonaro, que é o André Fernandes, né, como candidato do PT, que é o Evandro Leitão, subiram e agora estão empatados em primeiro lugar. Então, Fortaleza antes estava uma cor ali independente e agora está roxinho ali no Ceará, né, indicando também o empate de candidato Lula em Bolsonaro. Mas, de maneira geral, a notícia ruim é que o mapa mudou de cor para pior, porque antes tinha mais verdinho, né, antes os candidatos independentes estavam presentes em primeiro lugar em 10 capitais e agora são em 6. Então, 4 capitais mudaram de cor para pior. Certo. Agora, o caso do Ceará, Jordana, me parece, a gente até falou disso aqui rapidamente. Posso sentar, Rodrigo? Claro, por favor, né? Por favor, querida. Aliás, a cadeira está aqui reservada para você, né? O Ceará, a gente até ontem mostrou aqui as figuras dos candidatos, o povo do Ceará conhece, evidentemente, mas no Brasil inteiro não. Acho que é a única capital onde essa oposição lulismo, bolsonarismo, vai se dar com PT e PL, né? Porque é o candidato do PT, o Evandro Leitão, e o candidato do PL, o André Fernandes. Em outras capitais tem Lula apoiando, mas não é... Aqui em São Paulo, por exemplo, é o PSOL, né? O Boulos, né? E em outras capitais também. Fortaleza parece que vai ter PL e PT no segundo turno. Clássico mesmo, né? É o clássico da reeleição, né? É clássico, né? Porque antes era o PT, PSDB. Verdade. Inclusive no Ceará. O Ceará. clássico piorou bastante, né? Quando era PT e PSDB era um clássico mais civilizado, 2 torcidas em campo, tudo dentro das regras do jogo e tal. Agora a coisa ficou... Porque vale dizer que as capitais que estão em vermelho, né, que é Rio de Janeiro e Recife, candidato do Lula está na frente, não são candidatos do PT, né? São candidatos apoiados pelo Lula, mas a gente já falou semana passada. Mas em Recife é o candidato do PSB
né? E no Rio de Janeiro é do PSD. Então, mesmo que tenha apoio do Lula, não são candidatos do PT. Então, só em Goiânia, né, que é a Adriana Corsi. Em Goiânia, a Adriana Corsi tá ali vermelhinho ali também, que alguns institutos estão dando a Adriana Corsi em primeiro lugar também em Goiânia. Agora, o mapa mostra também no Nordeste, Piauí é um estado onde a capital, o PT tem chance de ganhar, né? O estado governado pelo PT, o governador com grande aprovação. Mas é uma disputa dura, né? Vai ser uma disputa na capital. De acordo ali com a corzinha. Pela cor, tem um empate entre o candidato do Lula, que é o candidato apoiado pelo Lula e pelo atual governador petista, e um candidato bolsonarista. Então, tanto no Piauí como no Ceará, a gente vai ter disputas aí ferrenhas entre esquerda e direita. E também tem algumas outras que os candidatos do PT estão buscando chances, né? Em João Pessoa, por exemplo, ainda que o Cícero Lucena possa ganhar no primeiro turno, a gente tem o Luciano Cartacho, que é o candidato do PT, que também está crescendo nas pesquisas. Em Vitória, a mesma condição, né? Ainda que o atual prefeito esteja à frente, com grande possibilidade de vencer em primeiro turno, o nosso candidato do PT também está disputando, está buscando crescimento. Então, tem algumas capitais aí que os candidatos do PT ainda buscam estar no segundo turno, né? João Poser, né, que é em João Vitória, Poser, já foi prefeito. Já foi prefeito, deputado com tradição lá, Exatamente. Lá no Espírito Santo. Em Natal também, né, a Natália, ainda que essa Atlas seja a única, que por enquanto que esteja dando ela em primeiro lugar, né, ela também está disputando aí estar no segundo turno. Tem algumas capitais que tem alguns candidatos do Lula que estão começando a desempenhar bem, enfim, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Eu ia só lembrar o caso do Rio Grande do Sul, que você tratou na semana passada, da capital gaúcha, né? Onde a Maria do Rosário vinha num empate com o Sebastião Melo, que é o atual prefeito do MDB, bolsonarista do MDB, mas é bolsonarista, né? O Sebastião Melo com a Maria do Rosário. E na semana passada você já trouxe uma pesquisa mostrando a Maria do Rosário caindo um pouco e a Juliana Brizola, né? Herdeira do brizolismo ali, do PDT, podendo ultrapassar. E hoje eu vi que saiu mais uma pesquisa, a Atlas confirmando essa mesma tendência. Confirmando, o Melo cresceu 6 pontos nessa Atlas, então também realmente teve um crescimento. A Juliana nessa Atlas também cresceu 10 pontos e a Maria do Rosário caiu aí 4 pontos. Então, realmente, aquilo que a gente falou, né? Precisa olhar, ver se os próximos institutos vão confirmar esse crescimento da Juliana e essa diminuição da Maria do Rosário, mas a Atlas, hoje que saiu, né? Hoje a Atlas, e me chamou a atenção... Realmente confirmou. Gabi e Jordana, Chico, todas e todos que nos acompanham. A Juliana Brizola, num eventual segundo turno, ganharia do Sebastião Melo. Teria uma vitória, porque tem menos rejeição, né? Não carrega a rejeição que a Maria do Rosário é vítima de uma campanha que porque muitos anos. Muita gente até no nosso chat sempre traz, quando a gente começa a falar de Rio Grande do Sul, sobre o sentimento de antipetismo no Rio Grande do Sul. Muita gente fala aqui no nosso chat. Curioso porque o PT governou 2 vezes com o Olívio Dutra e com o Tarso Genro, e a capital, Porto Alegre, era há quantos anos? Fórum Social Mundial, criado... participativo, né? Tem várias... Teve muitas administrações petistas, Olívio Dutra, Tarso, enfim, várias administrações, acho que foram 4 ou 5 Boas administrações, né? Com aprovação popular, e depois dá essa virada total.